a Zona Oeste, um reflexo praticamente para toda a região de Jacarepaguá. Quando eu falo Zona Oeste, estou falando da Zona Oeste. Houve uma manifestação de trabalhadores se sentiram muito prejudicados pela questão da mobilidade. A supressão de linhas de ônibus com o objetivo de alimentar o BRT. E os trabalhadores, sem transporte, perderam a paciência, porque dias de trabalho, atrasos no trabalho, tudo já tinha acontecido, inclusive com demissões, porque o setor patronal, pelas razões que advoga, não aceita o atraso, não aceita que o trabalhador, mesmo por justos motivos, não chegue para trabalhar no horário determinado. E aí, como chegar ao local de trabalho de manhã sem que haja o transporte? 3, 4, 5 horas às vezes, para chegar, por exemplo, de Santa Cruz, de Campo Grande, à Barra da Tijuca. E veja que na divulgação feita, o BRT deveria reduzir o número de baldeações. Ao invés de 3 transportes por viagem, o BRT reduziria. E houve exatamente o inverso. Então, os trabalhadores se revoltaram e praticamente fizeram uma manifestação interditando a Avenida das Américas. O caos foi o mais completo. Mas houve uma coisa importante na manifestação. A população, mesmo a população que se sentiu prejudicada no seu deslocamento, compreendeu a motivação para aquela manifestação. Que primeiro, houve a eliminação do transporte alternativo. Muitos que pegavam apenas uma condução, que o transporte alternativo tinha uma capilaridade maior, foram obrigados, no mínimo, a pegar 2 conduções, quando não 3. E aí, senhor presidente, eu fico aqui a pensar. Por que submeter trabalhadores continuadamente a este sufoco? Com qual objetivo se cria uma rede de transporte que no discurso vai atender a população, vai melhorar inclusive o trânsito, mas que ao final das contas causa um transtorno muito grande. Muitas vezes os governantes tomam as decisões para a constatação do impacto. Depois que o impacto é negativo, agora vamos ouvir os interessados. Mas por que não ouvir antes? Eu, ao longo desses últimos meses, tenho afirmado
que a democracia dá trabalho. Exercer o poder democraticamente dá muito trabalho. Mas é preciso querer trabalhar, querer ouvir, reunir, ser criticado, admitir a crítica, ouvir as sugestões, porque, caso contrário, estaremos vivendo, como é o caso, uma verdadeira ditadura. Fiz aqui, há dias atrás, uma audiência pública com vários representantes de cooperativas de transporte alternativo. E aí, tomo ciência e solicitei ao Detro a modificação. Que fiscais do Detro fazem operações de fiscalização com viaturas não caracterizadas. Afinal de contas, propiciando o quê? Operações clandestinas, mesmo que feitas por estranhos e não servidores do Detro. Mas é possível também que fiscais do Detro se aproveitem desta situação para a realização de operações de fiscalização clandestinas. À noite, por exemplo, representante do Detro chegou a afirmar que era uma raridade operações noturnas ou nos finais de semana. E aí, os representantes das cooperativas disseram, de jeito nenhum. Com viaturas particulares, carros de passeio, carros sem nenhuma caracterização. Se existe tema que tem sido objeto de discussão, é o da mobilidade. Uma vez a maior mobilidade, suprimindo transporte. Então, senhor presidente, venho a esta tribuna para manifestar a minha solidariedade àqueles trabalhadores que se mobilizaram. Não houve, dessa vez, nenhuma insinuação sobre qualquer manipulação política. O ato foi um ato tão contundente e tão surpreendente e tão justo que não houve quem ousasse dizer que era uma manipulação de milicianos, como já fizeram com o transporte alternativo. É operado pelos milicianos. Não diziam que os operadores eram vítimas de extorsão. Não sei o que passa na cabeça dos governantes. Mas uma coisa está ficando evidente: a população não suporta mais ser desrespeitada. Olha o que acontece com o buraco do metrô da linha 4, lá em Ipanema. Olha aí. O Tatuzão colocando em risco os edifícios. As pessoas preocupadas não conseguem dormir. Então, senhor presidente, que os governantes se acautelem. Se querem governar ditatorialmente, não serão respeitados, serão confrontados, mas que saibam também que para governar democraticamente é preciso disposição para o trabalho, disposição para o exercício do poder. Portanto, senhor presidente, a minha solidariedade àqueles trabalhadores, e que medidas sejam tomadas no sentido da recuperação do transporte,
a oferta de mais linhas e a análise sobre a conveniência, a exigência do retorno do transporte alternativo, e que em relação aos rodoviários haja a recuperação da função do auxiliar do motorista. Tomei conhecimento hoje que pretendem colocar no ônibus 2 catracas, uma para o bilhete, a outra para o recebimento em dinheiro. E aí o transtorno será muito maior. De qualquer maneira, senhor presidente, a classe trabalhadora merece respeito. O governante que não quer respeitar já sabe que o povo vai para a rua e vai causar aparentemente um transtorno, mas que o transtorno causado, quando o motivo é justo, a solidariedade aparece. Muito obrigado.